Depois de anos vivendo em Nazaré, em uma existência aparentemente comum, chegou o momento em que Jesus emergiu para iniciar seu ministério público. Ele se dirigiu ao Rio Jordão, onde João Batista batizava os pecadores arrependidos. Lá, Jesus se submeteu ao batismo, não por necessidade de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça. Naquele momento solene, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, e uma voz poderosa ecoou dos céus, declarando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Essa experiência marcante marcou o início da missão pública de Jesus, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo para cumprir sua obra redentora. Essa cena no Jordão revela a natureza divina de Jesus e sua unção especial para a sua missão. Ele não era apenas um homem comum, mas o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. O Espírito Santo pousou sobre ele, conferindo-lhe a autoridade e o poder necessários para a sua obra de redenção. Essa experiência no Jordão serviu como um marco definidor, marcando o início da jornada de Jesus rumo à cruz. Ela nos lembra de que sua missão não era apenas uma iniciativa humana, mas uma obra divina, planejada e orquestrada pelo próprio Deus Pai. Jesus estava pronto para enfrentar as tentações e os desafios que viriam, pois ele havia sido ungido e comissionado pelo Altíssimo. Imediatamente após seu batismo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ele ficaria por 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Nesse ambiente de solidão e privação, Jesus foi tentado pelo diabo, que buscava desviar sua atenção da obediência a Deus Pai. Após a gloriosa experiência do batismo, quando o Pai e o Espírito Santo haviam declarado sua identidade e unção, Jesus foi imediatamente conduzido pelo Espírito Santo a um ambiente de solidão e provação no deserto. Ali, ele ficaria por 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, preparando-se para a missão que lhe aguardava. Esse período de isolamento e privação no deserto não foi uma mera casualidade, mas uma etapa essencial na jornada de Jesus. Naquele ambiente inóspito, ele enfrentaria as tentações do diabo, que buscaria desviar sua atenção da obediência a Deus Pai. A presença do inimigo naquele cenário árido e solitário nos revela a natureza espiritual da batalha que Jesus iria travar. Não se tratava apenas de uma luta física ou emocional, mas de uma confrontação com as forças do mal que buscavam impedir sua missão redentora. Esse tempo no deserto foi um momento crucial de preparação e fortalecimento para Jesus. Longe das distrações do mundo, ele se entregou à oração e ao jejum, fortalecendo sua determinação em cumprir a vontade de Deus, mesmo diante das tentações que viriam. A experiência de Jesus no deserto nos ensina que, assim como ele, também nós enfrentaremos provações e tentações em nossa jornada de fé. Porém, assim como ele, devemos nos fortalecer na oração e na palavra de Deus, para que possamos resistir firmemente aos ardis do maligno e permanecer fiéis à nossa vocação divina. Depois de jejuar durante 40 dias, Jesus sentiu fome. O diabo então se aproximou e disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." A tentação era para que Jesus usasse seus poderes divinos para satisfazer suas próprias necessidades, em vez de confiar na provisão de Deus. Após 40 dias de jejum no deserto, Jesus certamente sentia uma fome avassaladora. Nesse momento de fragilidade física, o diabo se aproximou com sua primeira tentação: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães." A proposta do inimigo era clara: Jesus deveria usar seus poderes divinos para satisfazer suas próprias necessidades, em vez de confiar na provisão de Deus Pai. Essa tentação apelava diretamente à humanidade de Jesus, buscando levá-lo a agir de forma egoísta e a abdicar de sua confiança na soberania do Pai. Porém, Jesus respondeu com firmeza, citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Essa resposta revelou sua determinação em se manter fiel à vontade do Pai, mesmo diante da tentação de satisfazer suas próprias necessidades.
Ao rejeitar essa primeira tentação, Jesus demonstrou sua perfeita obediência e sua recusa em ceder aos apelos do maligno. Ele não se deixou seduzir pela promessa de um alívio imediato para sua fome, mas manteve sua confiança na provisão e no cuidado de Deus. Essa vitória de Jesus sobre a tentação do pão nos ensina a resistir às investidas do diabo, que buscam nos desviar da dependência em Deus e nos levar a agir de forma egoísta e independente. Assim como Jesus, devemos nos aferrar à palavra de Deus e confiar em sua provisão, mesmo diante das maiores privações. Em seguida, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo." A tentação era para que Jesus demonstrasse sua divindade de uma maneira espetacular, forçando Deus a intervir e salvá-lo milagrosamente. Não satisfeito com a primeira tentativa, o diabo então levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e o desafiou: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo." A proposta do inimigo era para que Jesus realizasse um ato espetacular, demonstrando sua divindade de uma forma dramática, forçando Deus a intervir e salvá-lo milagrosamente. Essa tentação apelava diretamente para o orgulho e a vaidade de Jesus. O diabo buscava incitá-lo a buscar a aprovação das pessoas por meio de um milagre impressionante, em vez de confiar na vontade de Deus Pai. Mais uma vez, Jesus respondeu com sabedoria, citando as Escrituras: "E também está escrito: e não tentarás o Senhor, teu Deus." Ele se recusou a ceder à tentação de forçar uma demonstração espetacular de sua divindade, mantendo-se firme em sua confiança na soberania e no cuidado do Pai. Essa vitória de Jesus sobre a tentação do pináculo do templo nos ensina a não buscar sinais e milagres apenas para impressionar os outros ou para satisfazer nossa própria vaidade. Devemos confiar em Deus e em sua vontade, sem tentar manipulá-lo ou testá-lo de maneira presunçosa. Ao resistir a essa tentação, Jesus nos mostra o caminho da humildade e da obediência, mesmo diante da pressão de demonstrar sua identidade de forma espetacular. Essa é a postura que Deus honra e abençoa em nossa jornada de fé. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, dizendo: "De tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares." A tentação era para que Jesus abdicasse de sua missão e aceitasse a autoridade do diabo em troca do domínio sobre todas as nações. Na terceira e última tentação, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, dizendo: "De tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares." Essa era a oferta mais audaciosa e tentadora do inimigo, o domínio sobre todas as nações, em troca da adoração a Satanás. Essa tentação representava um ataque direto à missão e à identidade de Jesus. O diabo buscava desviar Jesus de sua obediência a Deus Pai, propondo-lhe um atalho para o poder e a glória mundanos, em vez de sua jornada rumo à cruz. Porém, Jesus respondeu com firmeza: "Vai-te, Satanás. Porque está escrito: vá ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás." Ele se recusou a abdicar de sua missão divina e a se submeter à autoridade do maligno, mantendo sua lealdade e adoração exclusivamente a Deus. Essa vitória final de Jesus sobre a tentação do diabo revela sua determinação inabalável em cumprir a vontade do Pai. Mesmo diante da oferta de todo o poder e glória do mundo, ele não se deixou seduzir pela perspectiva de um reino terreno, pois sua visão estava firmemente fixada no estabelecimento do reino eterno de Deus. A recusa de Jesus em adorar o diabo nos inspira também a resistir às tentações de buscar o poder e a glória mundanos a qualquer custo. Devemos manter nossa lealdade a Deus e nossa obediência a seus propósitos, mesmo diante das maiores tentações e promessas do inimigo. Em cada uma das tentações, Jesus respondeu citando as Escrituras, rejeitando as propostas do diabo e afirmando sua obediência a Deus Pai. Ele não cedeu às tentações de usar seus poderes de forma egoísta, de buscar sinais espetaculares ou de aceitar a autoridade do mal dessa forma. Jesus demonstrou sua impecável santidade e sua determinação em cumprir a vontade de Deus.
Em cada uma das 3 tentações apresentadas pelo diabo, Jesus respondeu de forma firme e decisiva, citando as Escrituras e rejeitando as propostas do inimigo. Ele não se deixou seduzir pelas tentações de usar seus poderes divinos de forma egoísta, de buscar sinais espetaculares ou de aceitar a autoridade do mal. Essa vitória de Jesus sobre as tentações no deserto revela sua impecável santidade e sua determinação inabalável em cumprir a vontade de Deus Pai. Ele não cedeu às investidas do diabo, mantendo sua obediência e sua confiança total no Pai Celestial. Ao responder a cada tentação citando as Escrituras, Jesus demonstrou seu profundo conhecimento e domínio da Palavra de Deus. Ele não se baseou em sua própria força ou sabedoria, mas se apoiou firmemente na verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Essa vitória de Jesus sobre as tentações do diabo nos inspira a também resistir firmemente às investidas do maligno em nossas próprias vidas. Assim como Jesus, devemos nos aferrar à Palavra de Deus e confiar em sua força, recusando-nos a ceder às tentações de agir de forma egoísta, de buscar sinais espetaculares ou de nos submeter à autoridade do mal. A impecável santidade e a determinação de Jesus em cumprir a vontade do Pai servem como um modelo poderoso para os crentes de todas as gerações. Elas nos lembram de que, com a força do Espírito Santo, podemos também vencer as tentações que nos assolam e permanecer fiéis a Deus em meio a um mundo caído. Após vencer as tentações no deserto, Jesus retornou cheio do Espírito Santo e iniciou seu ministério público, pregando o Evangelho, realizando milagres, enfrentando a oposição dos líderes religiosos e atraindo multidões que buscavam sua mensagem de salvação e seu poder transformador. Depois de sua vitória sobre as tentações no deserto, Jesus retornou cheio do poder do Espírito Santo, pronto para iniciar seu ministério público. Com determinação e autoridade, ele se lançou à missão que o Pai lhe havia confiado. Jesus começou a pregar o Evangelho, anunciando a chegada do reino de Deus e convidando as pessoas a se arrependerem e a crer na Boa Nova. Sua mensagem era impregnada de poder e sabedoria, cativando multidões que buscavam a verdade e a transformação que ele trazia. Além de sua pregação, Jesus também realizava milagres impressionantes, demonstrando seu domínio sobre as forças da natureza, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte. Esses sinais e maravilhas atestavam sua identidade divina e sua autoridade como o Messias prometido. No entanto, seu ministério não ficou isento de oposição. Os líderes religiosos, especialmente os fariseus e saduceus, confrontavam Jesus, desafiando sua mensagem e suas ações. Eles viam nele uma ameaça a seus próprios sistemas de poder e tradição. Apesar dessa oposição, Jesus prosseguia determinado, atraindo cada vez mais seguidores que reconheciam nele o Salvador e ansiavam por sua mensagem de salvação e transformação. Sua vida e seu ministério estavam repletos de poder, sabedoria e compaixão, preparando o caminho para sua obra redentora na cruz. Essa jornada de Jesus após suas vitórias no deserto nos inspira também a nos lançarmos com determinação à missão que Deus nos confiou, enfrentando os desafios e as oposições com a mesma confiança e autoridade que ele demonstrou. As tentações enfrentadas por Jesus no deserto revelam aspectos cruciais de sua identidade e missão. Elas demonstram sua perfeita humanidade, sua completa obediência a Deus Pai e sua vitória sobre o poder do pecado e do diabo. Essa vitória preparou Jesus para sua jornada rumo à cruz, onde,